Felipe Fradinho para falar conosco de análise técnica. Sim, temos o Felipe conosco. Muito boa tarde, Felipe, e bem-vindo ao Closing. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos então falar de gráfico aqui nesse fechamento de mercado. É isso aí, Felipe. O que você está vendo nesse fechamento desta terça-feira, né? Mercado bastante anêmico, pouca negociação e muito olho para Brasília. Todo mundo está atento aos desdobramentos do arcabouço fiscal. Qual que é a sua visão como analista gráfico e o que esperar para os próximos pregões ao longo dessa semana mais curta, né? Lembramos que sexta-feira a Bolsa não abre. Vamos lá então, aproveito para já colocar o gráfico na tela para ficar melhor para o pessoal entender o que a gente vai falar aqui. Né? A gente viu na semana passada, né, na segunda-feira e na terça-feira, um grande movimento de apreciação do nosso índice, saindo desse canal de baixa e essas altas chegaram a acumular do início até a máxima da semana passada quase 7,5% de valorização. Isso, vale lembrar, em apenas 3 pregões, né? Segunda, terça e quarta-feira. Depois, quinta, sexta, segunda-feira dessa semana e hoje, né, a gente teve aqui o que a gente chama de realização desses ganhos. Né? O mercado que comprou, quem comprou aqui atrás, o investidor, o trader que comprou aqui atrás, teve todos esses ganhos, então começa a realizar a parte desses ganhos. Porém, a pressão compradora ainda é muito forte, o otimismo com o mercado ainda é muito forte. Então, a gente tem uma queda sensível, a gente não vê toda a devolução desses ganhos, né? Porque a pressão compradora segue muito forte ainda. Então, a gente viu na quinta, na sexta, na segunda-feira, leve realização e hoje, né, realização essa, inclusive, né, já esperando uma semana mais curta como essa que teremos agora, e também, né, uma certa parcimônia em relação ao tempo em que o arcabouço não foi enviado, né, para o Congresso. Hoje a gente teve esse envio, né, no momento em que houve esse envio, a gente viu o mercado, né, realmente, né, se valorizando bastante. Isso daqui pode ser entendido, né? Eu estou vendo aqui o gráfico do Ibovespa em 5 minutos, né? A gente viu um certo otimismo no início da manhã até o meio-dia, porém, à medida do tempo que não ia sendo enviado, né, o mercado começou a falar: opa, acho que não vai ser hoje, está demorando muito, está estranho. No momento em que teve a confirmação do envio, o mercado se expressou de forma positiva a esse envio. E aí depois o mercado voltou para a área em que era negociado antes desse envio aí, e a gente vai ter aí o primeiro pregão de alta depois desses 3 pregões de leve realização. Então, ao que tudo indica, a gente pode imaginar aqui que o mercado deve voltar a subir, né, que esse descanso já teve a realização saudável que deveria ter, e o caminho está aberto. Apesar do volume fraco no dia de hoje, a gente vê um volume maior do que o do dia anterior, e na parte das compras. Então pode ser o início aí de mais uma pernada de alta como essa. Se a gente for parar para pensar aqui e analisar no nosso gráfico, a gente pode jogar um Fibonacci, né, que projeta, quem sabe, essa máxima nos 115 mil pontos e 200, exatamente nesse topo anterior, mostrando aí que o mercado se movimenta de formas proporcionais. Pois é, Felipe, vamos lá então, falando também de como o mercado está se movimentando. Aliás, antes disso, eu queria te perguntar aqui, porque temos várias perguntas de nosso público ao vivo. Tem a Soter Lula está perguntando como é que está o Bradesco, BBDC4. Qual que é a sua visão para o papel do Bradesco? Tem gente também perguntando Banco do Brasil. Qual que é a visão sobre esses 2 papéis? Vamos lá então, o Bradesco a gente consegue ver aqui, né, hoje de uma forma geral, né, o setor financeiro se movimentando de forma equilibrada. A gente tem algumas ações subindo e outras caindo, né, aqui no setor financeiro. A gente vê Itaú muito próximo de zerar as perdas do dia, Bradesco um pouco pior, né, caindo 0,66, B3 também, agora outros bancos no positivo. Então a gente pode atribuir esse movimento, mas a Bradesco já é um papel que vem apanhando há mais tempo, né? A gente pode ver o gráfico do Bradesco, de novembro para cá, a gente vê uma tendência mais definida de baixa, né? E também, né, Bradesco só pegou um dia de alta de toda a empolgação da semana passada. Quando a gente compara Bradesco com Itaú, a situação é um pouco diferente. A gente vê Itaú já fazendo aqui fundo mais elevado que o fundo anterior e começando essa ignição do movimento de alta no cruzamento no finalzinho de março. Quando a gente olha aqui para Bradesco, a gente pode ver aqui já
que esse cruzamento aqui não mostrou tanto fôlego e foi só na semana passada. A gente não viu esse cruzamento no finalzinho de março. Então, o Bradesco é um ativo que já vem com mais dificuldade para se recuperar do que os seus pares, Itaú e tudo mais. E, para mim, ainda segue uma leve tendência de baixa. Quando a gente tira aqui esses canais de baixa, a gente continua vendo aqui, pessoal, esse padrão, né? A gente continua vendo um canal maior de baixa com topos e fundos decrescentes. Tudo bem que essa margem está sendo testada, né, ao longo desses últimos pregões, porém a tendência segue sendo respeitada. Quando a gente vai comparar, né, Bradesco com Itaú, a gente já consegue ver aqui fundos mais elevados e topos também mais elevados, mostrando aí que a tendência de médio prazo é de alta para Itaú, que inclusive negocia acima de todas as médias, média de 9, de 21 e de 200 períodos, e quando a gente compara com o Bradesco ainda negocia abaixo da média de longo prazo, que é a média de 200 períodos. Então, do meu ponto de vista, Bradesco não é a melhor opção e continua com tendência de baixa no setor financeiro. Perfeito. E agora, última pergunta também, sempre do nosso público, muita gente perguntando aqui de Braskem. Braskem que vem sofrendo já há 2 anos, se não me engano, passou de cerca de R$60 por ação para 20, né? Se não estou enganado, uma sofrência, como diria a turma do sertanejo, mesmo se a Braskem, no final de 2021, anunciou dividendos recordes, né? Então, como é que está sendo a visão de vocês, analistas gráficos, sobre o papel desta empresa? Vamos lá então. Braskem, realmente, você estava certo em comentar o que o ativo tinha sido negociado na casa próximo à casa dos R$60 no finalzinho de 2021, início de 2022. Vem operando também numa tendência de baixa muito bem definida. E outra coisa, esse canal de baixa ele foi rompido, tá? Ele foi rompido para baixo no início desse ano, de 2023. Eu até separo o gráfico aqui só para esse período, para esse ano atual, chegou, né, a romper esse canal com mais intensidade, fez um repique a esse patamar de briga, antes como suporte, agora como resistência, e incrementou as quedas até a casa dos 16,50. Né? Agora, quando a gente observa no curto prazo, né, fechado, vamos dizer assim, a gente consegue ver sim uma leve recuperação do papel, né, descrita, inclusive, destacada, inclusive, nesse círculo aqui. Porém, quando chega nessa minha margem inferior do canal de baixa, nesse caso agora, margem superior dessa projeção, o papel tem muita dificuldade de se recuperar. 2 pontos importantes para a gente frisar aqui em Braskem. No curtíssimo prazo, o papel volta a ficar interessante acima dos 21,70. Passando de 21,70, minha leitura é de que venha buscar a média de 200, aqui nos R$24, que é inclusive região dos topos anteriores. Nessa região do 24, tende a ter muita dificuldade para ultrapassar esse patamar, por ser região de topos anteriores e média de 200 períodos. Além disso, quando a gente pega aqui esse canal inicial, quando a gente lança uma linha central, essa região de linha central do canal, ou 50% do canal, também aqui nos 24,80, também tende a segurar bastante o ativo para nova recuperação. Um ponto importante para a gente frisar aqui, tá, Frade, então beleza, já falou aqui para mim que Braskem, passando de 21,70, pode, quem sabe, testar os 24. Então, qual é o patamar em que ela reverte a tendência na sua leitura, Frade? Bom, para mim, Braskem vai reverter essa tendência aqui de baixa quando romper esse fundo anterior nos 25,70, e aí também deixa para trás essa região da média de 200, esses topos anteriores e a linha central do canal. Então, para mim, pela minha leitura, Braskem só reverte tendência de baixa para tendência de alta, passando aqui dos 25,70 a R$26. Perfeito, perfeito. Vamos ter mais uma pergunta aqui do nosso público. Temos o Luiz, está perguntando de Vivara, Viva 3. Rapidamente, porque estamos já com poucos minutos e temos muitas notícias ainda para dar, mas como está a Vivara nesse momento? Empresa que fez um IPO há pouco tempo, qual que é a sua visão?
Vamos lá então. Vivara, né, fez o IPO há pouco tempo, como você falou, e opera numa região mais travada, vamos dizer assim, né, desde a sua abertura de capital. Tudo bem, a gente está falando de uma amplitude percentualmente falando maior, né, dos 19 até essa região aqui dos 33, porém, a gente pode ver que não tem uma tendência definida em Vivara. A gente não consegue olhar o gráfico, bater o olho desde o IPO, né, e falar assim, não, tendência de alta para o papel, não, tendência de baixa. Não, a gente consegue ver algumas micro tendências dentro desses períodos, tá? Eu agradeço aqui pela presença do pessoal, já antecipo, inclusive. A gente pode ver topos decrescentes e uma certa outra certa congestão no que diz respeito aos últimos 3, 4 meses. Né? O papel também continua sendo negociado entre aqui os R$20 e os R$23,60, mais ou menos. Eu não gosto de operar papéis que não têm, né, leituras indefinidas em relação à tendência. Papéis congestionados. Eu gosto de operar papel mais direcional, ou seja, né, num viés desse de baixa ou num viés desse de recuperação. Para a Vivara, nesse momento, quem vai operar, fica mais interessante operar uma certa congestão. Né? O que é isso? Comprar quando chega nessa região de pisos, de 20 e 20, que temos aqui vários fundos, inclusive, né? Inclusive o stop fica relativamente barato, né? Porque eu estou comprando no piso. Se romper esse piso, perdendo os R$20, meu stopzinho de 1,89, posso colocar uma parcial na região central do canal, um primeiro objetivo em 21,60, ganhando 7, um segundo objetivo aqui no topo da resistência em 23,40, ganhando quase 16. Então meu stop, de fato, ele fica barato. E venda descoberta no papel no momento em que ele bater aqui 23,50. Então, a gente compra nessa região de fundo e vende nessa região de topo. Porém, não é o meu setup, não é a minha estratégia operacional preferida. Perfeito, perfeito. Então, aqui estão as respostas para o nosso público. Então, muito obrigado para o Felipe Fradinho, analista técnico da Empiricus Research. Muito obrigado por estar conosco nesta terça-feira e até mais. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Forte abraço e para cima deles.